Esta aula que eu estou gravando é sobre o curso de O Cristianismo. E a primeira aula da segunda parte do curso de Cristianismo é a revelação de Deus na história, começando com o Antigo Testamento. Mas antes de falar propriamente da revelação do Antigo Testamento, é importante colocar uma premissa. E o primeiro ponto dessa premissa é o significado da palavra Deus na Bíblia. Deus, na Bíblia, é aquilo de que e para que tudo é feito. É aquilo para o qual tudo tende e tudo se realiza. Deus é Senhor de tudo, não porque o homem reconhece isso, não. Ele é Senhor por natureza. De fato, quem cria todas as coisas? Quem nos cria? Quem nos dá a vida? Quem é Senhor de tudo? A consciência de Deus como Senhor entrou na história por meio da própria revelação de Deus na história. É o que veremos passo a passo agora. Então, a revelação de Deus em Israel, o povo judeu. Abraão. Deus começa a se revelar na história escolhendo uma pessoa, Abraão. A revelação de Deus na história começa com Abraão. A partir de todo o Antigo Testamento, recolhe as relações de Deus como seu povo que origina no patriarca. A revelação a Abraão começa com uma vocação, acompanhada de uma promessa. E aí o texto, Gênesis 12, 1-4, diz o seguinte: Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão partiu, como lhe disse Yahvé. Olha só que coisa, Abraão não sabia onde estava essa terra, qual o caminho seguir para chegar a esta terra. Ele confia no Senhor e caminha em direção a essa terra. Abraão então responde com fé. Ele se move em uma direção que ele não tinha imaginado, que ele não tinha projetado. Então, o que definia a personalidade de Abraão era aquela voz, aquela presença. Ele aceita com fé o projeto de Deus. E Abraão estava em idade avançada e sua mulher Sara era estéril. Mesmo assim, pelo poder de Deus, Sara dá à luz a um menino chamado Isaac. Quando Isaac já estava adolescente, Deus, testando a fé de Abraão, pede que Abraão sacrifique seu filho em oferta a ele. Isso está em Gênesis 22, 3. E Abraão obedeceu. Por que Abraão obedece? Obedece porque não podia ir contra a evidência da experiência que tinha feito na relação com Deus. Só para entender isso. Abraão era casado com Sara. Ele era muito idoso, Sara era estéril. O filho que Abraão tinha, Ismael, era de uma escrava. Mas um dia 3 personagens vêm até a casa de Abraão. Abraão serve, dá alimento a esses personagens. Depois eles, antes de ir embora, fala que Sara vai dar à luz a um menino, Isaac. Seria o filho da promessa. Abraão acreditou e, de fato, aquilo que era impossível para os homens aconteceu. Sara ficou grávida e nasceu Isaac. O menino cresce em sabedoria e em beleza. E Deus, testando a fé de Abraão, pede que ele sacrifique seu filho Isaac. E ele aceita. Mas na hora que ele ia sacrificar o menino, Deus se manifesta e impede que ele faça isso, dizendo que a fé dele foi grande e que ele poderia, se pudesse, ele poderia contar as estrelas do céu e a maior será a descendência de Abraão por ter obedecido ao Senhor. Então, da revelação de Deus a Abraão nasce o povo de Israel, o povo de Deus. Deus sela uma constituição do povo com uma aliança, cujo conteúdo é uma relação de fidelidade. Deus será sempre fiel à sua promessa. E a aliança exige que o povo lhe reconheça como o único Senhor. Isso está na Bíblia, Gênesis 17, 3-8. Portanto, a revelação se mostra inseparável e unida à salvação. O Deus que se revela é um Deus salvador. Por isso, serão abençoadas todas as nações da terra. A eleição de Israel, então, é desta maneira o começo de um cuidado mais intenso de todas as nações, ou seja, a revelação na história tem um destino universal de salvação. Por que Deus escolhe Abraão, depois Isaac, Jacó, Moisés e forma-se o povo hebreu? Para testemunhar a todos os povos que existe um único Deus, Criador e Senhor, dentro do mundo e da história. A fé que muitos têm hoje sobre um Deus único, Criador e Senhor, deriva desse povo, da fé desse povo.
E outra figura muito importante na revelação do Antigo Testamento é Moisés. Deus se manifesta a Moisés para cumprir a aliança feita com o povo. A ocasião é a escravidão e o aniquilamento em que estão sendo submetidos os israelitas no Egito. Na teofania é Deus se manifestando. Na teofania da sarça ardente, Deus revela a Moisés como um Deus vivo da história. Ele fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Livro dos Êxodo 3:6. E o Deus da aliança que vai cumpri-la. Eu sou, me enviou a vocês. Isto é, o povo hebreu não entendeu quem é Deus abstratamente. Entendeu quem era Deus porque o próprio Deus enviou mensageiros, escolheu Moisés como um mediador, se envolveu na vida do povo, libertou o povo da escravidão do Egito. Então a fé desse povo nasce da experiência concreta da libertação de Deus, que liberta esse povo do poder do Egito. De fato, Deus se revela a Moisés e ele dá uma vocação. Chama-o para ser seu mediador na empreitada de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E aí a frase do próprio Deus: eu te envio ao faraó para libertar o meu povo, está em Êxodo 3:10. Muito bem, a ação reveladora de Deus na história se mostra com as palavras e as ações. Deus disse que libertaria o povo judeu da escravidão do Egito, escolheu Moisés para ser o mediador e, de fato, o que Deus falou aconteceu. É a história do povo hebreu, é a passagem, por exemplo, do Mar Vermelho. E depois, esses são, por um lado, tudo que acontece no Antigo Testamento, a realização da promessa inicial, mas por outro, não são realização, mas somente a sua figura. O que significa isso? Moisés é o grande profeta do povo hebreu. Era já a antecipação da revelação de Deus na história através de um povo. Jesus Cristo, mais tarde, a revelação plena do Pai, é o novo Moisés. Moisés era como uma prefiguração daquilo que depois se realizaria plenamente em Jesus Cristo. E continuando, no Sinai, Deus confirma solenemente a aliança com Israel e determina os conteúdos que a fidelidade do povo se deve expressar. E aí Deus revela ao povo hebreu os 10 mandamentos, a Torá, Êxodo 20:24. A partir desse momento, Deus quer habitar no meio do povo, a Arca da Aliança. A resposta do povo à aliança não está isenta de traições. Quantas vezes esse povo esqueceu de Deus, traiu esse Deus, mas Deus é fiel. Então, a Torá, a palavra de Deus, as 10 palavras, ficava dentro de uma arca, a Arca da Aliança. Era o sinal mais concreto da presença de Deus no meio do povo. Agora, algumas características da revelação no Antigo Testamento. Primeira característica, a revelação no Antigo Testamento é a revelação promessa. Revelação promessa faz com que o passado seja sinal do que vai vir, que chegará no Novo Testamento. Quando lemos o Antigo Testamento, nós encontramos Moisés, que é um precursor, vamos dizer assim, o grande profeta, e Jesus Cristo depois realiza plenamente toda a missão de Moisés, porque ele é o Deus que se envolve conosco pessoalmente. Mas também os profetas, todos eles tinham essa função de comunicar a presença de Deus agindo, sustentando e guiando o seu povo. A segunda característica, na revelação de Deus do Antigo Testamento, ele se dá a conhecer como Senhor, El Shaddai. Único Deus, ser vivo que escuta, Criador do céu e da terra. Deus se dá a conhecer como Deus glorioso. A libertação do Egito revelou o poder de Deus que liberta o povo da escravidão do Egito. Depois dessa libertação, o autor judeu que escreve, por exemplo, a obra da criação, reconhece que o mesmo Deus que libertou o povo do Egito é o mesmo Deus que venceu o caos no início da história, criando todo o universo. Por isso a fé num Deus libertador e num Deus criador. A revelação de Deus se dá na história. Ele intervém na história através de rostos e pessoas, cumprindo ao mesmo tempo, cumprimento e ao mesmo tempo expectativa, são os elementos da experiência reveladora e salvadora de Deus na história. E assim eu termino a primeira aula.